Faremos nessa videoaula a correção da atividade que abordava determinantes de ordem 1, 2 ou 3. A primeira questão, calcule o determinante de cada matriz. O item A, ele traz uma matriz quadrada de ordem 3. Nós sabemos que para resolver o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, eu vou mexer na primeira e na última coluna. O elemento que está embaixo na primeira coluna, que é o menos 1, eu coloco em cima. E o de cima, que é o 2, eu coloco embaixo. Na última coluna também do mesmo jeito. Sobe o menos 1, baixo 1. Então agora a gente vai fazer os produtos em diagonal. Fazendo os produtos em diagonal, menos 1 vezes 3 vezes 2 dá menos 6. 2 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 2. 0 vezes menos 1 vezes 1 dá 0. Voltando, eu coloco menos. Menos 1 vezes 3 vezes 0 dá 0. Vou continuar voltando, então coloco menos. 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. Ponho menos de novo. 2 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 4. Então agora a gente vai trabalhar os sinais. Lembrando que menos e menos dá mais. Então vai ficar menos 6, menos 2, mais 0, menos 0, mais 1, mais 4. De maneira que o determinante da matriz A ele é igual a menos 3. Quando eu juntar, menos 6 com menos 2 dá menos 8. Menos 8 mais 1 dá menos 7. E menos 7 mais 4 dá menos 3. O item B, ele traz uma matriz quadrada de ordem 2. Para matrizes quadradas de ordem 2, o determinante já é mais fácil. É só lembrar de pegar o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, nós vamos pegar aqui no determinante dessa matriz, eu pego 1 vezes menos 2, que dá menos 2, menos 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Trabalho os sinais, menos e menos dá mais, então vai ficar menos 2 mais 2, que é 0. Então, o determinante da matriz B é igual a 0. A matriz C é uma matriz quadrada de ordem 3, que também nós já sabemos como é que resolve, do mesmo jeito do item A. Então você pega na primeira coluna, põe o 1 em cima, baixa o 3. Na última coluna, sobe o 1, baixa o 5. Então agora vamos pegar os produtos. 1 vezes menos 2 vezes 2 dá menos 4. 3 vezes 4 vezes 1 dá 12 positivo. 0 vezes menos 1 meio vezes 5 dá menos 0, ou mais 0, tanto faz, o 0 não altera o resultado. 1 vezes menos 2 vezes 0 dá 0. Coloquei o menos porque eu estou voltando, mas não alteraria o resultado. Coloco o menos de novo. 5 vezes 4 vezes 1 dá 20. Ponho o menos de novo. 2 vezes menos 1 meio vai dar menos 1, porque eu corto o 2 com o 2. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Agora vamos trabalhar os sinais. Lembrando que menos e menos dá mais. Então, o determinante de C vai ficar menos 4 mais 12, menos 0, menos 20, mais 3. Juntando agora, menos 4 mais 12 dá 8. 8 menos 20 dá menos 12, e menos 12 mais 3 dá menos 9. Logo, o determinante da C é igual a menos 9. O item D traz de novo uma matriz quadrada de ordem 2. Então, nós já sabemos que pega o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Vamos lá, então. Quando eu pegar 5 multiplicado por 2/5, cancela o 5 com o 5, sobra o 2. Ou então a gente pode fazer 5 vezes 2 dá 10, dividido para 5 dá 2, tanto faz. Menos produto dos elementos da diagonal secundária. Menos 9 vezes 1 dá menos 9, dividido para 3, já que é 1/3, né? Então, menos 9 dividido para 3 dá menos 3. Menos e menos dá mais, então o determinante vai ficar 2 mais 3, portanto, o determinante do item D é 5. A segunda questão, calcule o determinante de cada uma das matrizes A, B e C. Aí vem a pergunta. Logo em seguida eu vou ter que responder o seguinte. Quais regularidades você percebeu em relação às matrizes e seus determinantes? Vamos então calcular os determinantes e ver se tem alguma regularidade. Todos os três são determinantes de ordem 3,
Então, nós já sabemos o processo. No determinante de A, sobe o 5, baixa o menos 1, sobe o 1, baixa o 4. Vamos fazer os produtos. 5 vezes 2 vezes 0 dá 0. Menos 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 3 vezes 4 dá 0. Voltando, coloco o menos. 1 vezes 2 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 vezes 5 dá 0. E 0 vezes 3 vezes menos 1 dá 0 também. Ou seja, o determinante de A é igual a 0. Para a matriz B, nós vamos ter algo parecido. Como ela também é uma matriz quadrada de ordem 3, sobe o 4, baixa o 0, sobe o 3, baixa o 0. Então, vamos lá da mesma maneira. Fazendo o produto dos elementos nas diagonais. 4 vezes 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes menos 2 vezes 3 dá 0. 3 vezes menos 2 vezes 0 dá 0 também. Voltando. 3 vezes 0 vezes menos 3 dá 0. 0 vezes menos 2 vezes 4 dá 0. 1 vezes 2 vezes 0 dá 0 também. Logo, o determinante da B também é 0. Por último, para fazer o determinante da C, também o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Então, sobe o 0, baixa o menos 1, sobe o 0, baixa o 2. E aí você vai perceber, quando for fazendo o produto, os produtos, né, que todos os 6 produtos dão iguais a 0, porque você vai multiplicar pelo 0. De modo que o determinante da matriz C também é 0. Então, a questão falou numa regularidade. A regularidade que a gente observou é que os 3 determinantes são nulos. Os 3 determinantes são 0. Aí a dúvida, será que isso aconteceu por acaso? Bem, você pode observar então que os determinantes forem todos nulos. E aí, claro, isso não aconteceu por acaso. É uma propriedade do determinante de matriz. A propriedade é a seguinte. Toda matriz quadrada que possui uma linha toda 0 ou uma coluna toda 0, o determinante dela é 0. Então, qualquer matriz quadrada, de qualquer ordem, se ela tiver uma linha toda zerada ou uma coluna toda zerada, o determinante dela irá sempre dar 0. Aprenda isso, porque se você pegar uma matriz grande, você não precisa ter trabalho em tentar calcular o determinante dela. Se ela tiver uma linha ou uma coluna toda zerada, o determinante dela, por consequência, já será 0 também. Terceira questão. Sejam as matrizes A, uma matriz quadrada de ordem 2, cujos elementos são A e J, onde I mais J, o elemento A e J será I mais J, se o I for menor do que o J, ou seja, se a linha for menor do que a coluna, você soma linha com coluna, será I menos J, se I for maior do que J, ou seja, se a linha for maior do que a coluna, você faz linha menos coluna, e será 0 se a linha for igual à coluna. Então, nós temos a matriz A, uma matriz de ordem 2, definida por 3 sentenças, como a gente pode perceber. A matriz B também é uma matriz quadrada de ordem 2, cujos elementos B e J também são definidos por 3 sentenças. Nós vamos ter I menos J, se I for menor do que J, I mais J, se I for maior do que J, e 1, se I for igual a J. Ou seja, se a linha for menor do que a coluna, você faz linha menos coluna. Se a linha for maior do que a coluna, você faz linha mais coluna. E se a linha for igual à coluna, você coloca 1. Bem, explicite as matrizes A e B e resolva. Ou seja, escreva, determine as matrizes A e B e resolva o que se pede em cada item. No item A, eu quero o determinante de A vezes B. Bem, para a gente fazer o determinante de A vezes B, nós temos que inicialmente determinar as matrizes A e B, depois tem que multiplicar e, por último, calcular o determinante. Vamos lá, então. Sendo a matriz A uma matriz quadrada de ordem 2, como a gente pode perceber, os seus elementos são A11, A12, A21 e A22. Vamos lembrar da sua lei de formação. Quando a linha for menor do que a coluna, eu somo linha mais coluna. Quando a linha for maior do que a coluna, eu pego linha menos coluna. E quando a linha for igual à coluna, eu coloco 0. Então, vamos lá. O elemento A11, linha igual coluna, eu coloco 0. O elemento A12, a linha é menor do que a coluna, então eu faço linha mais coluna, 1 mais 2 é 3. O elemento A21, eu tenho linha maior do que coluna, então eu vou pegar linha menos coluna, 2 menos 1 é 1.
E o elemento A2, 2, linha igual coluna, eu coloco 0. Desse modo, então, nós temos que a matriz A, essa matriz cuja representação genérica apareceu aí no slide, no lugar do A11 eu coloco 0, no lugar do A12 eu coloco 3, no lugar do A21 coloco 1 e no lugar do A22 coloco 0. Está aí a matriz A. Vamos para a matriz B. Então a matriz B também é uma matriz quadrada de ordem 2, também definida por 3 sentenças, da seguinte maneira. Se a linha for menor do que a coluna, eu faço linha menos coluna. Se a linha for maior do que a coluna, eu somo linha mais coluna. E se a linha for igual à coluna, eu coloco 1. Então vamos lá. O elemento B11, linha igual coluna, coloque 1. O elemento B12, linha menor do que coluna, subtrai. 1 menos 2 dá menos 1. O elemento B21, linha maior do que coluna, soma. 2 mais 1 é 3. E o elemento B22, linha igual a coluna, eu coloco 1. Desse modo, então, pegando aí a representação genérica da matriz B, no lugar do B11, coloque 1. No lugar do B12, coloque menos 1. No lugar do B21, coloque 3. E no lugar do B22, coloque 1. Então, nós já temos as matrizes A e B. Como eu quero o determinante de A vezes B, eu vou ter que agora determinar quem é a matriz A vezes B. Produto de matrizes, nós sabemos que é linha por coluna. Então, você pega a primeira linha de A vezes a primeira coluna de B. 0 vezes menos 1 e 3 vezes 3. 0 vezes 1, na verdade, dá 0. 3 vezes 3 dá 9. Então, ficou 0 mais 9. Primeira linha com a segunda coluna. 0 vezes menos 1 dá 0. 3 vezes 1 dá 3. Então, aqui é 0 mais 3. Segunda linha, primeira coluna. 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes 3 dá 0. Então, aqui é 1 mais 0. Segunda linha, segunda coluna. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 0 vezes 1 dá 0. Então, aqui é menos 1 mais 0. Desse modo, então, a matriz A vezes B vai ter os seguintes elementos. 0 mais 9 dá 9. 0 mais 3 dá 3. 1 mais 0 dá 1. Menos 1 mais 0 dá menos 1. Dessa forma, então, sendo A vezes B uma matriz quadrada de ordem 2, nós vamos pegar no seu determinante, produto dos elementos da diagonal principal, 9 vezes menos 1, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 3 vezes 1. Bem, 9 vezes menos 1 dá menos 9, menos 3 vezes 1, que é 3. Daí, então, o determinante de A vezes B é menos 9 menos 3, que é menos 12. Está aí, então, respondido o item A, determinante de A vezes B igual a menos 12. Bem, aí tem uma curiosidade que eu quero passar para vocês, na verdade, uma propriedade. Dadas matrizes quadradas A e B de mesma ordem, essa propriedade ela sempre é válida. O determinante de A vezes B é sempre o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Isso é uma propriedade importante no estudo de determinantes de matrizes. Nós vimos que o determinante de A vezes B, ele deu menos 12. Se a gente calcular, por exemplo, o determinante da A, calcula aí de cabeça, você vai ver que o determinante da A é menos 3. E calculando o determinante da B, calculando de cabeça também, vocês vão ver que ele é 4. Então, você tem o determinante da A é menos 3, o determinante da B é menos 4. O determinante da B é 4. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Exatamente o determinante de A vezes B. Então, sempre no produto de matrizes, se eu tenho duas matrizes quadradas de mesma ordem, o determinante de A vezes B é o determinante da A vezes o determinante da B. No item B, eu quero o determinante de A menos B. Então, primeiro eu vou determinar quem é a matriz A menos B. A matriz A e a matriz B nós já sabemos quem é. Então, A menos B, vamos lembrar que é cada elemento menos o seu correspondente. Então, eu pego 0 menos 1, 3 menos o menos 1, 1 menos 3, 0 menos 1. Menos e menos dá mais, o restante eu só repeti, então ficou 3 mais 1. Agora é só resolver. 0 menos 1 dá menos 1, 3 mais 1 dá 4,
1 menos 3 dá menos 2, 0 menos 1 dá menos 1. Logo, a matriz A menos B, essa matriz de ordem 2 que a gente pode observar calculada aí na questão. Eu quero o determinante dela. Então, nós vamos pegar, como aí se trata de uma matriz de ordem 2, eu pego o seu determinante, produto dos elementos da diagonal principal, então menos 1 multiplicado pelo menos 1, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 4 multiplicado pelo menos 2. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Menos e menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8. Então, 1 mais 8 dá 9, logo o determinante de A menos B é igual a 9. O item C, ele perguntava o contrário, o determinante B menos A. Será que é a mesma coisa? Bem, o determinante da matriz B menos A, eu já sei que é a matriz B, já sei que é a matriz A. Eu vou inicialmente determinar a matriz B menos A. Você pega, então, cada elemento menos o seu correspondente. Então, seria 1 menos 0, menos 1 menos 3, 3 menos 1 e 1 menos 0. De maneira que a matriz B menos A é a matriz de elementos 1, menos 4, 2 e 1. Fazendo o determinante, já que se trata de uma matriz de ordem 2, eu pego produto dos elementos da diagonal principal, 1 vezes 1, menos produto dos elementos da diagonal secundária, menos 4 vezes 2. 1 vezes 1 dá 1, menos e menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8. De maneira que o determinante de B menos A é 1 mais 8, que é 9. Aí você olha e diz, percebi. Determinante de A menos B e determinante de B menos A é sempre igual. Não é verdade isso. Tem uma outra propriedade que eu vou colocar aqui. Dadas as matrizes quadradas A e B e de mesma ordem N, nós vamos ter o seguinte. O determinante da matriz A menos B, ele é sempre menos 1 elevado a N, multiplicado pelo determinante da matriz B menos A. Ok? Então, o determinante de A menos B é menos 1 elevado a N, multiplicado pelo determinante de B menos A. Bem, onde o N é a ordem da matriz. Como no item B e no item C nós trabalhamos com matriz de ordem 2, menos 1 elevado a 2 é 1. Por isso que entre os itens B e C, determinante de A menos B é igual a determinante de B menos A. Mas, de maneira geral, isso nem sempre é verdade. Na verdade, como a gente pode perceber, determinante de A menos B só é igual a determinante de B menos A se a matriz tiver ordem par. Se a matriz tiver ordem ímpar, determinante de A menos B ele será menos o determinante de B menos A. Então, você pode escrever dessa forma. Se a ordem das duas matrizes for par, será verdade que o determinante de A menos B é igual ao determinante de B menos A. Se, porventura, a ordem das matrizes for ímpar, o determinante de A menos B será menos o determinante de B menos A. Então, de maneira geral, você escreve que o determinante de A menos B ele é menos 1 elevado a N vezes o determinante de B menos A. Essa é a propriedade que você pode constatar entre os itens B e C. Quarta questão da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Sejam as matrizes A e B, cujos determinantes são, respectivamente, o determinante da A é 63, o determinante da B é 49. Sendo y igual a x mais 3, então os valores, a soma dos valores x e y é. Ou seja, eu quero saber quanto é x mais y. Vamos lá então. Se o determinante da A é 63, então, a partir do valor desse determinante, nós temos que esse determinante é 63. Como se trata de um determinante de ordem 3, então, sobe o menos 1, baixa o 3, sobe o y, baixa o 2. Vamos fazer os produtos. Esse produto ele vai dar menos 1, esse produto dá 12y, acompanhem, esse produto dá 12x. Voltando, esse produto dá xy, só que eu coloco menos. É só lembrar que voltando troco o sinal. Então, daria xy, eu boto menos xy. Esse produto, coloco menos, o produto vai dar menos 8. Esse produto dá 18, coloco menos antes. Isso tem que dar igual a 63. Vamos agora trabalhar os sinais. Então, repete o menos 1, mais 12y, mais 12x, menos xy. Menos e menos dá mais 8. Menos 18 igual a 63. Eu vou, então,
juntar os que derem para juntar. Na verdade, eu passei tudo para o começo e igualei a zero. Pode olhar como eu passei tudo para o começo e igualei a zero. E vamos organizar. Boto o 12x no começo, 12y depois, o menos xy depois. E na hora que a gente juntar menos 1 mais 8, menos 18, menos 63, isso vai dar menos 74. Então a gente chega na equação 12x mais 12y menos xy menos 74 igual a zero. Vamos para a próxima. Eu sei também que o determinante da B é 49. Então, se o determinante da B é 49, esse determinante de ordem 3 é igual a 49. O que é que eu faço? Sobe o x, baixo 6, sobe o 1, baixo 2. Vamos lá fazer o produto. Esse produto dá 3xy, esse produto dá 24 e esse produto dá menos 2. Voltando, tem que colocar um menos antes, né? Então, aqui dá, esse produto dá y, coloco menos y. Esse produto dá 8x, coloco menos 8x. E esse produto dá menos 18, coloco menos o menos 18. Igual a 49. Trabalho os sinais, menos e menos dá mais. Além disso, passei o 49 para o começo, igualei a zero. E agora eu vou organizar e juntar. Bem, organizando, eu começo com menos 8x, menos y, mais 3xy. Quando eu juntar 24 menos 2 mais 18 menos 49, vai dar menos 9 igual a zero. Então, a gente chega na equação que menos 8x menos y mais 3xy menos 9 igual a zero. Bem, com essas duas equações, eu posso montar esse sistema. Para resolver esse sistema, eu posso, primeiro, cancelar o xy que está atrapalhando. Para cancelar o xy que está atrapalhando principalmente, eu multiplico a equação de cima por 3. Multiplicando a equação de cima por 3, vai ficar 36x mais 36y menos 3xy menos 222 igual a zero. E a de baixo é só repetir. Agora eu aplico o método da soma. Eu cancelo menos 3xy com 3xy. 36x menos 8x dá 28x. 36y menos y dá 35y. Menos 222 menos 9 dá menos 231 igual a zero. Agora é só colocar o 231 para o outro lado e eu chego que 28x mais 35y é igual a 231. Bem, agora eu lembro daquele detalhe que foi dado no enunciado. O y ele é x mais 3. Então, substituindo o y por x mais 3 na equação anterior, no lugar do y eu coloco x mais 3, vai ficar 28x mais 35 vezes x mais 3 igual a 231. Repete o 28x mais 35 vezes x dá 35x, 35 vezes 3 dá 105, igual a 231. Letra de um lado, número do outro, foi o que eu fiz agora. 28x mais 35x, isso vai me dar 63x, igual 231 menos 105 dá 126. Então, o x vai ser 126 dividido para 63, logo x é igual a 2. Bem, se o x é igual a 2, dá para eu saber o y, já que o y é x mais 3. Então, o y vai ficar 2 mais 3, que é 5. Ou seja, o x é 2 e o y é 5. Como eu quero a soma do x com o y, então x mais y vai ficar 2 mais 5. Ou seja, x mais y é 7. Desse modo, então, x mais y é 7 e a resposta correta é o item A. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava determinante de matrizes de ordem 1, 2 ou 3.